Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este domingo, dia 16 de março de 2025. Vinte anos atrás, nós já éramos pai e mãe. Nasceu a nossa filha, dia 15 de março de 2005. Vamos ir para a nossa passagem das Escrituras, na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Mas antes de abordarmos essa passagem, Filipenses capítulo 3, 17 em diante, eu queria falar um pouquinho sobre a ingenuidade cristã. A palavra, o próprio Senhor Jesus nos diz que os filhos deste mundo, que é um mundo tenebroso, em outras palavras, os filhos das trevas, que é a situação de todo ser humano, o Senhor Jesus disse que os filhos deste mundo são mais astutos no seu lidar do que os filhos da luz. Alguma coisa acontece no ser humano quando ele crê no Senhor Jesus, quando ele é transformado. Parece como que ele fica abobado, vamos falar assim, como fala o gaúcho, literalmente, porque aconteceu uma coisa maravilhosa dentro dele, que ele sente, que ele experimenta, e aí a pouco ele está achando que o mundo assim é um mundo maravilhoso, e não é. Deveria ler a palavra de Deus e perceber que nós estamos num mundo tenebroso, entregue ao maligno, a palavra nos diz, e que nós deveríamos ser, o Senhor Jesus aconselhou, ser simples como as pombas, só que a palavra no original é inofensivos como as pombas, mas que segue esse versículo? Astutos, a palavra no original é perspicazes, olho vivo, atento, como as serpentes. Ele não diz sejam como as serpentes, venenosos, não. Simples como as pombas, não façam mal a ninguém, inofensivos como as pombas, mas astutos, perspicazes como as serpentes. Essa foi a palavra do próprio Senhor Jesus. E que, no geral, os filhos da luz são ingênuos. E a ingenuidade cristã leva alguém a pensar, mas como é possível que alguém vai ser contra o Evangelho? Na cabeça desse cristão ingênuo, mas não, como é que alguém vai ser contra? Amarás teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, até os teus inimigos deves amar. E a sua ingenuidade o leva a pensar em coraçõezinhos e coisas assim, Mas vejamos duas passagens. Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13, versículos 8 a 10, está registrado o seguinte: Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, olha como Paulo chamou a Elimas,
Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego e sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que tinha acontecido, isso foi na frente dele, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Aí nós fixamos os olhos no procônsul que creu. Não, fixem os olhos no Elimas. Era um desgraça que era inimigo. Inimigo. A outra passagem é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 8. Quando ele menciona: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Nós estamos rodeados por pessoas assim. Gente que resiste o Evangelho, gente que é contra. Nunca abriram a Bíblia, nunca leram, mas eles são contra. Mas vamos aos conselhos de Paulo aos Filipenses. Capítulo 13, Filipenses, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Nós quem? Nós, os apóstolos, nós, os presbíteros, pastores, da igreja primitiva. Sejam imitadores, sigam os modelos piedosos. Na sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E no capítulo 11, no versículo 1, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Assim como eu estou imitando a Cristo, vocês também imitem. Sejam meus imitadores. Lá em Hebreus, o capítulo 13, versículo 7, nós encontramos o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aqui eu faço uma pergunta direta a você. Você tem referências espirituais confiáveis que vivem segundo a palavra de Deus? Aí alguém pode dizer: não, pastor, o Senhor é nosso pastor, então a gente... ótimo, é bom, é o que a Bíblia diz. Mas o que muito me preocupa é quando você, dentro dessa semana que a gente não se vê, nós vemos somente aos sábados ou domingos, aí ficam 5 ou 6 dias que a gente não tem contato nenhum, você esteja na sua ingenuidade cristã, ouvindo coisas que parecem boas, seguindo conselhos de gente que parece ser boa gente. E não são, porque não estão baseados aqui nisso. A sua base não é a palavra de Deus. São pessoas
no melhor dos casos, com muito boas intenções, mas que transmitem os seus eu acho. Que uma diferença imensa com assim está escrito. E no pior dos casos, como está escrito, enganadores sendo enganados. Se no pior dos casos são líderes desses grupos que enganam as pessoas, que na sua ingenuidade os escutam, mas eles mesmos estão enganados por alguém. E esse alguém são esses seres espirituais desse mundo tenebroso. O mundo está entregue ao maligno, está escrito. A única maneira de a gente se ver livre dessa enganação é cada vez mais se agarrar à palavra de Deus. Qual é a sua referência espiritual? Essa foi a pergunta. Não, eu escuto o pastor Gustavo, assim, algumas coisas assim, quantas vezes eu já escutei isso? Eu falei, eu acho. Não, as minhas palavras muitíssimas vezes são duríssimas. Por quê? Porque eu simplesmente abro a Bíblia e digo, está escrito aí, assim, assim, assim. Ui, isso deu nos dedos. Foi o pastor Gustavo que deu nos dedos? Não, é a Bíblia. Na passagem de Jeremias 26, o povo, os sacerdotes, os profetas, entre aspas, se juntaram e queriam quê? Matar Jeremias. Por quê? O que ele transmitiu era duríssimo. O Jeremias se levantou e disse, eu acho coisíssima nenhuma. O Senhor Deus me mandou falar isto. Palavras duríssimas. Tu és digno de morte. Não é? Quem fez isso? O povo. Mas não. Tinham os sacerdotes, tinham os líderes, o próprio rei. A cambada inteira. Não se salvava um. Cada vez que alguém... essas coisas que o pastor Gustavo fala... Eu não inventei, droga. Eu não inventei. Está escrito. Tem um pouquinho de dó, como se chama. Abra sua Bíblia e veja, confira se o que eu digo está escrito ou estou tirando da minha cabeça. Não é? E aqui nós entramos para o versículo 18, Filipenses 3,18, onde diz, porque há uns quantos. A palavra não diz há uns quantos. A palavra diz claramente, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos de Cristo. Não, gente, não. São hipócritas que não têm peito de dizer eu sou contra Cristo. Eu creio em Cristo, mas olha essas palavras aí dessa pregação, desse teu pastor, do pastor Gustavo. É isso que acontece. Tá? São inimigos do quê? Da cruz de Cristo. Não tem peito de dizer eu sou inimigo de Cristo. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Mas para Cristo, não, o Senhor Jesus, o mestre da Galileia, coraçõezinhos e coisas assim. Mas vivem do jeito que o diabo gosta.
Qual é o problema com essas pessoas? O problema com essas pessoas é que são inimigos da cruz de Cristo. Não é? Da cruz de Cristo. Esse é o X da questão. E o Senhor Jesus, falando de cruz, ele disse: se alguém quer vir após mim, junte toda a sua vontade e me siga. Está escrito isso? Não. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tudo que eu quero, tudo que eu gosto, é dizer não. Negar-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Cada um tem uma cruz. E aí se ele diz: siga-me. Cada dia. Não uma vez por semana. É todo dia tem que ser feito isso. Está vendo? Essas palavras do pastor me dá arrepio. Não gosto. Eu não gosto, eu sei. Por quê? Porque toda a vida eu preguei: tá vendo essa portinha apertada? Um caminho estreito. E a palavra diz: são poucos os que entram e vão por lá. Mas o oposto, o Senhor Jesus disse bem claro: mais largo, né? E escancarada é a porta que conduz para a perdição. E são muitos os que vão por aí. É triste, né? Muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São falsos cristãos. O apóstolo Paulo esteve rodeado desses falsos cristãos. Segundo aos Coríntios 11, 26. Desde o 25, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. Paulo está descrevendo as suas experiências. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Segundo aos Coríntios 11, 26. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. E na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Falsos, gente falsa, né? Que na verdade são inimigos da cruz de Cristo. A nossa irmandade como cristãos é exato, somos irmãos pela nossa confissão, mas no dia a dia somos irmãos porque cada um carrega a sua cruz. Nós não somos irmãos porque nos mandamos mensagenzinhas pelo WhatsApp com coraçõezinhos e coisas assim. Nossa irmandade está na cruz. A igreja carrega a sua cruz cada dia. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, né? Uma satisfação das suas próprias tendências carnais, concupiscências. Romanos 16, 18.
porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Alteram os padrões de Deus. Onde está isso? Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. O que está falando o profeta Isaías? Está falando de coisas que Deus estabeleceu, e essas pessoas, com uma aparência muito humilde, muito de boa gente. Não, gente, mas tá certo, mas não é bem assim. Não é bem assim. Percebe? Não é bem assim que o mel é doce, mas não é bem assim, porque eu conheço e aí mandam o seu acho, a sua experiência pessoal. Larga essa coisa da palavra de Deus. Aqui tem experiências pessoais, se colocam suas experiências pessoais e alteram as coisas. Por isso, toda vez que alguém, você se repara com uma passagem bíblica que diz 2 mais 2 é 4, e escuta alguém dizendo para você, não, mas não é bem assim, saia fora dessa pessoa. Afaste-se. São esses que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da palavra, inimigos do que Deus estabelece. Judas, vamos para Judas. Eu já pedi uma folha só, né? Epístola de Judas. Judas os descreve muito bem, os descreve com clareza. Versículo 4: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. E versículo 8: estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam as dominações e vituperam as dignidades. São esses que dizem que são tão bam como cristãos, entre aspas, que eles vão pisar no pescoço de Satanás, vão assim, dançar em cima dos espíritos malignos. Rejeitam dominação e vituperam dignidades. Versículo 9: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra o diabo, mas disse, o arcanjo Miguel disse, o Senhor te repreenda. Mas esses aí que fazem, nós vamos pisar assim na cabeça do diabo, vamos amassar o pescoço de Satanás no piso. Eles falam isso abertamente. Versículo 10: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas.
E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por causa das suas obras que cometeram e por todas as suas palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a sua concupiscência, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Os inimigos da cruz de Cristo. Judas os escreveu. Continuando aí em Filipenses, versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa pátria, o apóstolo Paulo escrevendo para os Hebreus, diz no capítulo 11, a partir do versículo 13 ao 16, todos esses morreram na fé sem terem recebido a promessa. Está se referindo aos santos do Antigo Testamento. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonhou deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A nossa cidade está lá em cima, é a promessa do Senhor Jesus. Ele disse bem claro aos seus discípulos no capítulo 14, versículos 1 a 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Na nossa tradução aparece moradas. A original é mansão, uma coisa assim. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, quando isso estiver pronto, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isto é promessa do Senhor Jesus e Ele certamente vai cumpri-la. Quando estiver tudo preparado, Ele vai voltar e Ele vai nos levar para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Na sua primeira carta, João nos diz, no capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Essa é a gloriosa esperança, essa é a bendita esperança. Nós estamos nesse mundo tenebroso, no mundo passaremos por aflições, o Senhor Jesus afirmou isso claramente, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, Ele disse. Queremos ser fiéis ao Senhor Jesus, devemos tomar a nossa cruz, unicamente nos firmarmos na sua palavra, segui-lo cada dia e ter os nossos referências espirituais confiáveis. Eu sei que quando eu abro a boca, eu não falo coisas adocicadas, coraçõezinhos que você pode postar no Face, no WhatsApp, coisas.
minha preocupação sempre é dizer exatamente o que está na Bíblia. E nem sequer o que está na Bíblia na nossa frente em português, porque nós já vimos muitas coisas, tem que ir para o original, grego, hebraico, para ver o que lá está. Né? Existem versões da Bíblia e existem perversões da Bíblia. Né? Jamais eu disse todas as Bíblias são iguais. Isso aí é para os enganadores, né? Que estão sendo enganados por sua vez. Nós vamos esperar essa promessa do Senhor, Ele vai cumpri-la. Ele vem. Em que momento? Não sei. Não sabemos. Mas ficamos firmes nessa bendita esperança. O Senhor vem. E Ele não retarda a sua vinda, como alguns pensam que é demorada. Mas Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. Onde está seu filho? Onde está sua filha? Está vivendo em arrependimento? Deus não retarda a sua vinda. Ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça. Por isso está dando chances. Mas vai chegar um momento em que, como eu disse alguns domingos anteriores, o apito final vai tocar. Não vai ter apito final, vai ter a trombeta final. E aí sim, tchau. Acabou, aí não tem mais acréscimo, nada, acabou. Por isso, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Que o Senhor nos conceda a firmeza não em seguir o pastor Gustavo, firmeza na sua palavra. Você tem essa firmeza na sua palavra? Leia a sua palavra todo dia. Você implora, Senhor, ensina-me todo dia. Não é só no final de semana, é todo dia. Que Deus conceda essa firmeza na sua palavra a cada um. Amém. E em